ou que os porteiros sejam concierges dele. Então, é um troço extremamente complicado, tá? Bom, gente, antes da gente iniciar aqui, eu quero pedir para todos vocês, por favor, coloque aqui no chat a cidade de onde vocês estão falando, para a gente saber de onde está chegando, tá? Com quantas pessoas que a gente está conseguindo falar. Então, coloca aqui a cidade de onde você está falando, de fato. Tá o Hugo aqui, meu amigo Hugo, lá de Joinville. O Hugo está sempre com a gente aqui. É o Gerson, lá de Praia Grande também, um grande parceiro que está por aqui. Então, coloca aqui o nome da cidade, de onde que você está falando, até onde que está chegando, para a gente poder entender sobre esse assunto mesmo. Antes da gente começar aqui com o nosso assunto, eu tenho dois assuntos bem importantes para falar para vocês. O primeiro, gente, com relação ao evento que vai acontecer aqui na cidade de Curitiba. Quem for de Curitiba e tiver a possibilidade de participar, é um evento chamado Condo Expert. Esse é um evento fantástico, para vocês terem ideia. Até o Leandro Carnal vai estar palestrando nesse evento. Então vai ser um evento onde a gente vai ficar o dia todo ali conversando sobre condomínios, como que a gente pode melhorar, enfim. Então você é meu convidado aí. E também o que a gente tem muito aqui é o pessoal também da Clube 5, que é um clube de síndicos aqui de Curitiba. Um clube que ele está crescendo para o Brasil todo, foi para Fortaleza, agora também. Então, um clube bem interessante, algo que de fato vem para ajudar o síndico, vem para auxiliar o síndico aí, ele ser um cara muito mais assertivo, ele ser um cara de fato aí muito mais, como posso falar, com a possibilidade de trocar ideias, crescer. Então, o Clube Sim é esse o foco que ele tem de fato, ok? Bom, gente, várias pessoas chegando aqui. Tá aqui, ó, a Ana tá por aqui também. A Ana aqui é minha conterrânea de Colombo. Tá por aqui também o Josemar lá de João Pessoa, o Ricardo de Recife, a Noeli de Ponta Grossa. Noeli, fazia tempo que eu não vi aqui, hein, Noeli? Que bom que você está aqui de novo, Noeli. A Alessandra São Paulo, ó, o Gerson aí, lá de Ananideu, lá no Pará. O Pedro também, lá da Amorim, da Alicerce Administradora, lá de Belém também. A Ana, já falei aqui de Colombo. Ó, o Nico aqui de Curitiba. Enfim, muita gente participando conosco aqui. A Imaculada lá de Campinas também. Meu amigo Yuri também lá do grupo, que sempre me permite divulgar lá. Yuri, muito obrigado. Bom, gente, e hoje eu quero aqui chamar aqui um cara que eu tenho aí, um amigo que o mercado condominial me deu, um amigo que o mercado condominial trouxe aí, que é o meu querido Naldo Dantas. Naldo Dantas, ele é um parceiro, ele é de João Pessoa, mas eu sempre digo, o Hinaldo é um cara que ele está no Brasil todo. Então, ele está no Brasil todo, ele está em todos os locais, no Brasil, junto conosco. É um cara que é conhecido no Brasil todo também, e que entende muito dessa área, aí, principalmente na questão do novo Código Civil. E o Hinaldo, ele está dentro do carro, gente, porque o Hinaldo, ele apresenta um programa na Globo, lá, de João Pessoa, de toda a Paraíba, ali vai, e sempre na hora do almoço, todas as quintas-feiras. E hoje ele está saindo do estúdio agora, e ele falou, Paulo, vou apresentando no carro, tem problema? Eu falei, de forma alguma. Vem apresentando no carro, conversando, exatamente para passar para a gente, porque o Hinaldo é um cara que conhece muito, já sabe o que está vindo no novo marco do Código Civil aí para os condomínios. Eu acho que isso é muito importante. Hinaldo, antes de mais nada, obrigado, querido, por você estar aqui. Eu sei que você está na correria aí, está dentro do carro, mas você está abrindo aí essa possibilidade para explicar para a gente sobre essa questão do Código Civil. Seja bem-vindo mais uma vez, querido. Obrigado, PC, obrigado pelo espaço. Prazer estar aqui falando com o Brasil inteiro, né? Só faltou a gente acertar que se vier a multa, eu mando para você. Eu racho aqui, ó. Gente, falar de condomínio, que às vezes os assuntos não são lá muito agradáveis, mas para a gente que trabalha na área é sempre um prazer, é sempre uma honra. A gente vive isso já há 40 anos, então está no nosso sangue, né? Está na nossa rotina. E eu não me vejo aposentado. Nós temos um paranaense aí, Gaiato, nosso querido revoltado, que me chama carinhosamente de velho. Graças a Deus, né? Amigão também que o mercado me deu, né? Me presenteou, você, o William, o Cadu, todo mundo que está aqui presente agora, a gente termina todo mundo sendo amigo. E estou aqui para conversar com vocês. Só vou pedir desculpa porque eu tenho que olhar para o trânsito, né? Eu tô aqui olhando rapidamente e olho para o trânsito, mas estamos aqui. Como diz na linguagem do rádio, eu estou em QAP.
Maravilha, então. Reinaldo, vamos começar conversando aí sobre, acho que a questão aqui, gente, vai mandando suas perguntas aqui também, tá? Vocês sabem que aqui e o Reinaldo aqui, ele mata no peito e responde. Mas acho que a grande questão que tem aqui, Reinaldo, que preocupa todos nós aqui, é o abençoado do Airbnb. Oi, papai. Eu acho que esse é a coisa que mais, todo mundo que está aqui tem essa questão do Airbnb, se não tem, vai ter ainda em algum condomínio, mas a gente sabe o quanto isso traz ali uma dificuldade, porque alguns moradores querem proibir, outros não querem, e querem fazer de que forma. O Código Civil novo que está vindo para esse marco dos condomínios, ele está vindo com a redação diferente agora, né? Bem, mas vamos lá. Primeiro, deixa eu falar desse novo Código Civil, né? É um projeto de lei, de número 4/2025, de autoria do Rodrigo Pacheco. Ele está com esse projeto desde o ano passado, engavetou. No último dia do seu mandato, ele protocolou no federal, mas o projeto dele ainda não andou, infelizmente. Tem muita coisa boa lá, muita coisa importante que o Código Civil já se atualizou, porque o Código Civil é de 2002, entrou em 2003. O mundo é outro desde 2019, né? Então, o Código Civil está trazendo muita coisa interessante, mas pena que o projeto não está andando. Ele está lá parado, não foi nem para a Comissão de Constituição e Justiça ainda, e estamos aguardando. Mas o que é que ele fala sobre... Eu vou dar primeiro uma pincelada, não só sobre a questão do Airbnb, eu vou dar uma pincelada no todo. Esse projeto de lei, muito bem elaborado, por sinal, foi feito por uma comissão de juristas e com base nas decisões de tribunais, de STJ, dos últimos anos. Então, eles pegaram tudo que foi discutido, de diversos assuntos, e trouxeram para o Código Civil para ver se evita as questões chegarem no judiciário. Com relação ao Airbnb, nada mais é do que a locação atípica. Estão chamando de locação atípica, porque a locação por temporada é prevista em lei, é a Lei 8.245, chamada Lei do Inquilinato, que lá fala que a locação por temporada é toda aquela de até 90 dias. Ela dá um limite máximo, mas não dá o mínimo. Então pegaram o artigo 48 da Lei do Inquilinato, adaptaram para as conveniências de quem tem um apartamento para investimento do tipo locação de curtíssima temporada. Mas o que é que está lá na proposta do novo Código Civil? Eu chamo novo porque já batizam um Código Civil de novo, que ele está em vigor já há 22 anos e a turma ainda chama de novo. Eu tenho 64, estou novo, imagina o Código tem 22. Né? Então, vamos lá. O Código Civil está contemplando que a locação a locação atípica, entendida aquela por diária ou por curtíssima temporada, ela só será permitida nos condomínios estritamente residenciais se isso estiver previsto na convenção. Se a convenção for omissa, já vai se entender de que não será permitido. Isso é bom, porque vai fazer com que os condôminos discutam e em assembleia decidam se eles querem ou não ter esse tipo de locação, que eu digo, nem em todo condomínio isso é ruim. A depender da estrutura do prédio, é perfeitamente aceitável esse tipo de locação. É o meu entendimento. Agora, a grande questão é se, de fato, essa regulação que vai vir, ela vai funcionar. Se a gente vai conseguir, vai ter que adequar todas as convenções agora. Como é que vai fazer com isso agora? Não, mas vamos lá. Daí a importância também, não só com relação ao Airbnb, como eu disse, desde 2019 o mundo é outro, todas aquelas convenções que foram feitas há 2, 3 anos para trás já estão desatualizadas. Então, é importante e nem precisa esperar a chegada do novo Código Civil. A dica que eu dou, e tem já muito condomínio fazendo isso, já começa a fazer a atualização da tua convenção, já pega o que está previsto lá na proposta do novo Código Civil e já põe na convenção do condomínio. Contrata um advogado da área, alguém que conviva com o condomínio. Não é aquele que diz que entende só por dizer que entende. Tem advogado por aí que não sabe qual é a diferença de condomínio e morador. Né? Então, contrata já um advogado, diz quais são as demandas que seu condomínio tem, aquilo que tua convenção já não trata, as inovações, a exemplo de assembleias virtuais, a exemplo de grupos de WhatsApp, etc. e tal.
não espera o novo Código Civil, não espera. Já começa a fazer esse trabalho, até porque o Airbnb já bateu na porta. Então não tem que esperar ainda a chegada do novo Código Civil para poder disciplinar se vocês querem ou não a alocação por curtíssima temporada dentro do condomínio de vocês. Perfeito. Rinaldo, eu tenho aqui várias perguntas. Pessoal, vai mandando as perguntas aqui. Tá? Eu tenho uma pergunta aqui, ó. O Yuri fez uma pergunta aqui, ó. Rinaldo, boa tarde. Você leu o anteprojeto da lei da mudança do Código Civil e o que você acha da mudança na parte condominial? Muito bom. Não vi absolutamente nada ruim na proposta. Traz coisas muito interessantes. Eu posso até, do que eu posso estar lembrado agora, primeiro, o que eu achei muito legal. A multa de por atraso na taxa de condomínio, que hoje é de no máximo 2%, vai passar a ser 10%. Então a multa já vai voltar para 10%. Antigamente era 20%. Então isso aí já é show de bola. Outra coisa ainda, quanto à inadimplência. O Código Civil também vai tratar como antissocial o devedor quanto mais, aquele que vive atrasando o condomínio. Além da multa de 10%, ele vai poder, ele está sujeito também à multa pelo comportamento antissocial. Ou seja, pode vir a sofrer mais 10 taxas de condomínio, caso ele fique reiteradamente atrasando. Isso é muito bom. Isso já pode ser colocado na convenção de condomínio. Tudo que está previsto nessa proposta já pode ser colocado nas convenções de condomínio, porque foram fruto de decisões judiciais. O Código vai trazer isso exatamente para que as demandas diminuam lá no Judiciário. Perfeito. Ó. E o Yuri aqui, ele emenda com outra pergunta, Rinaldo. Ele pergunta se acha que ficou faltando alguma coisa. Algo que a gente poderia melhorar. Olha, eu entendo que não falta pelo seguinte, nós temos um conjunto de leis nas relações condominiais. Primeiro, a Lei 4.591, que é de 1964, quase da minha idade. Essa lei ela já é muito boa, ela já traz muita coisa para condomínio. O próprio Código Civil, nos artigos que não foram alterados, e com essa nova contemplação aí, e as convenções de condomínio bem elaboradas, eu não entendo que esteja faltando absolutamente nada. Está tudo certo, porque esse novo código dá muito poderes para a convenção do condomínio. E dando poderes para a convenção do condomínio, faz com que o poder público interfira menos nessas relações. E isso é bom. Quanto menos o poder público interferir nas relações condominiais, melhor. Mais soberania vai dar para as reuniões de condomínio. Mas vai exigir que o síndico tenha conhecimento ou assessoramento. Ó, já estou... João Pessoa é uma maravilha. Saí do centro, estou chegando na praia em poucos minutos. Quase chegando em casa. Olha, tem um recado carinhoso para você aqui, ó. Cuidado, velho. Presta atenção no trânsito, William. Pois é, esse safado fica atrapalhando. Eu quero ver ele se revoltando aqui, João Pessoa. Está desafiado a vir revoltar aqui. Quero ver essa brabeza dele aqui na reunião de condomínio de João Pessoa. Está desafiado, bichinho. Olha aqui o trânsito, olha aqui o trânsito. Aqui, olha, ó. Que beleza. Tá quicando a voz aí, tá falando. Rinaldo, o pessoal que tá perguntando onde que pega esse novo Código Civil, ele não saiu ainda, né? Só para deixar claro. Não. Você vai encontrar esse negócio lá no próprio Senado Federal. É o projeto de lei 04/2025. Projeto de lei 04/2025. Vai encontrar facilmente na internet. Né? William, PC, olha pra cá, vê se tu se lembra disso aqui, ó. Que dúvida. Aí, ó, já chegou na administradora. Já vai melhorar a internet ali. Não, mas por enquanto eu vou em casa almoçar. Então tá. Então você sabe que eu moro a uma quadra, né? Mora do lado aí, né? Vamos lá, gente. Quem tem mais pergunta aí? A Fátima aqui colocou um ponto bem importante sobre o CRA, Rinaldo. Tem alguma coisa do CRA, desse tipo de situação aí? No Código Civil não trata absolutamente nada sobre o CRA, até porque a questão do CRA e os condomínios, isso é regulamentação da profissão. E isso ainda não tem absolutamente nada. A profissão de síndico, primeiro que não é uma profissão, tá? Em não sendo uma profissão, ela não é regulamentada.
e aquela interferência do CRA não foi bem recebida, certo? Não foi bem recebida, e eu sou do entendimento, assim como muitos dos nossos colegas, de que é uma decisão que não encontra amparo legal, ou seja, síndico não tem que estar se preocupando com o CRA. Então, esse aí não é um problema no caso não, aí... Deve se preocupar com o CRA aqueles que exercem atividade administrativa. Síndico é mandato eletivo. Perfeito. Isso não entrou ainda. Vamos lá, gente. Quem tiver mais pergunta, vai colocando aqui para a gente ir discutindo, tá? Essa questão. Oi, Naldo, eu acho que essa questão aí do inadimplente, a gente poderia voltar e detalhar um pouco mais, porque você falou que o inadimplente, ele fica também antissocial, é isso? Não é antissocial. A ele vai ser aplicada as mesmas penalidades. É aquela pessoa que reiteradamente deixa de cumprir com suas obrigações. E a ele também serão passíveis as penalidades, as mesmas penalidades do antissocial, pelo seu reiterado descumprimento de suas obrigações. Eu já tinha esse entendimento, PC. Muitas das convenções que eu já atualizei, eu coloquei essa cláusula. Tá? Eu já colocava isso há 10 anos atrás. Certo? Sempre coloquei. Só alguns condomínios mandavam tirar com medo. Mas está aí, o Código Civil agora confirma. Entendi. Porque ele deixa de cumprir com sua obrigação. E lá no 1336, artigo 1336, fala sobre isso. O condômino quer deixar de cumprir com as suas obrigações. E dentro das obrigações está o de pagar a taxa de condomínio. Pagar condomínio não é favor, não. O condomínio não tem que estar se orgulhando porque paga condomínio em dia, não. Pagar condomínio em dia é obrigação. Tá? Você tem que pagar mesmo, meu irmão. Você comprou um apartamento, tu vai pagar todo mês. Não, eu pago em dia, me respeite. Não, eu lhe respeito, você é um ser humano, eu sou um ser humano. Mas não pela condição de estar pagando condomínio em dia, porque isso é obrigação. Cristiano está aqui ocupando a minha vaga de garagem. O que é que eu faço? Meu Deus do céu, você está bem de genro, hein? Meu Deus do céu. Tá almoçou na aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Peguei no flagrante aqui, ó. Chego em casa, deixa eu ver aqui. Cristiano. Usando a minha vaga de garagem, e agora? O que é que eu faço? Aí, ó. Manda guinchar. Reinaldo, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Que tem ainda com esse respeito aí. Essa questão dos direitos do condôminos, dele votar na Assembleia, porque tem algumas alterações que está para surgir, né? Nesse ponto, não. Esse ponto, o Código Civil não mexeu e está certíssimo. Não tem que mexer. Está lá no artigo 1335, inciso 3º. É dever do condômino, é direito do condômino votar na Assembleia, votar e participar na Assembleia estando quite. Ou seja, não é só votar, não, é participar também. Se ele não está em dia com o condomínio, ele não pode participar da Assembleia. E nisso o Código, graças a Deus, não mexeu. Né? Já que a gente não pode impedir o inadimplente de usar as áreas de lazer, pelo menos de participar na Assembleia e votar, isso aí a gente vai continuar podendo. Perfeito. A questão que a gente tem alguns condomínios, que eles estão na convenção que só pode ser síndico quem é morador. Se Cadu... Vamos lá, se o Cadu estivesse aqui agora, eu ia apanhar dele. A gente sempre diverge nas nossas lives. Eu entendo. Vamos lá, cadê o Hinaldo? Hinaldo caiu aqui, gente, mas eu conversei bastante com o Hinaldo sobre essa questão aí da nova redação, e tem aí leituras jurídicas diferentes sobre essa questão de se o síndico ele pode ser morador, se isso está solicitado na convenção ou não. O que fica muito claro nesse novo Código Civil é que o síndico ele vai poder ser remunerado ou não, desde que ele seja uma pessoa, claro, pode ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. E aí a questão do subsíndico também, ela também vai ficar facultado aí também às convenções de condomínio. Então muita gente pergunta, o subsíndico tem poder? O subsíndico tem essa possibilidade? Sim ou não? Isso está lá na convenção. Oi, Hinaldo, não estamos te ouvindo. Pode falar, o teu áudio está fechado. Não tô te ouvindo. A minha conexão caiu, eu estou voltando. Só um minutinho. Perfeito. Agora, a gente estava falando aqui dos poderes do subsíndico. Certo. Fala, Cristiano. Okay. Não, mas eu tava terminando de falar sobre a questão se o síndico pode ser
se pode ser um síndico não condômino, mesmo a convenção dizendo que tem que ser Tem condômino. alguma coisa nesse novo Código Civil ou não? Não, ele não toca nisso, até porque o 1347 já deixa claro, né? O condomínio será administrado por um síndico que poderá não ser condômino. Então, se o Código Civil já permite que não seja condômino, fica questionável a conversão do condomínio vir lá e limitar. E eu não sou a favor que a convenção limite. Que a convenção ponha que preferencialmente condômino, ok. Porque já são muitos os condomínios que o próprio condômino não quer participar. Eu vou entrar no elevador, se cair, eu volto novamente. Então, são muitos condomínios que o próprio condomínio já não querem mais ser síndico. Aí vai estar na convenção de que não pode ser o outro de fora, como é que vai ficar o condomínio? Não tem quem colocar no lugar. Perfeitamente. E aí o condomínio fica sem síndico. Pois aí, um condomínio sem síndico é igual um navio sem comandante. Vai à deriva. Vai à deriva, não tem representação legal nenhuma. Tá? Outra situação, Hinaldo, que que eu queria saber sobre alteração de convenção. Alteração de convenção também é um item, porque hoje a gente está meio assim, tem algumas leituras aí. De alteraram, não alteraram, mas não tem nada escrito. Tem jurisprudência. Como é que vai ficar nessa nova aí? Alteração com relação a quê? Com relação ao quórum? Isso, com relação ao quórum, principalmente não, é isso. O Código Civil ele é claro com relação ao quórum de alteração de convenção. Há necessidade do voto de 2/3 do total. Então, isso aí o Código Civil, a proposta do Código mantém. A proposta de 2/3 está mantida. O que está sendo mexido é com relação ao regimento interno, que a convenção vai poder definir, e já faz isso, na área que impeça, mas vai estar regulamentando, que a aprovação do regimento interno vai estar de acordo com o que a convenção determinar. Com o que determinar. Exatamente. Tá. E tem essa necessidade, de fato, de ter que registrar a convenção, o regimento? Como é que funciona isso? Porque está lá no 1333 sobre isso, né, que fala. Isso. O que o Código vai trazer também? A convenção, para ter validade, ela não precisa do registro, mas ela só vai ter validade entre os condôminos. Para que ela tenha validade para terceiros, ela vai ter que estar no registro imobiliário. Certo? Isso já acontece hoje em dia. Né? Se você não consegue tirar um CNPJ do condomínio, se a convenção não estiver no registro imobiliário. Perfeito. Deixa eu colocar aqui mais algumas perguntas aqui. Pessoal aqui falando aqui. Aqui está o André. E a blindagem da Mercedes do doutor está atrapalhando o sinal. Ó. É isso aí, André. Não. Ó, minha querida amiga Maria da Penha, lá de Belo Horizonte. Beijo, Penha. Ó, o Gerson está por aqui também, nada brilhante, acompanha bastante tempo. Ó, Yuri Azevedo está aqui, ele colocou aqui já, ali, a matéria já. Obrigado, Yuri. Quem quiser, gente, está ali o link que o Yuri colocou aqui para poder acompanhar. A Fátima aqui, obrigado. Sobre o que vai sair em 2027, sobre as procurações, tem alguma coisa? Porque é uma briga de procuração, né? Não vi. Sobre procuração, não vi. Continua o que determina o Código Civil com relação à procuração. É direito de quem quer que possa otorgar seus poderes a quem bem entender. A convenção, ela pode exigir que essa procuração seja pública ou que tenha firma reconhecida e daí por diante. Perfeito. Ó, o José Félix aqui está colocando aqui. Hinaldo, boa tarde. Parabéns pela iniciativa de ajudar as pessoas a tirar dúvida. Por favor, me tira uma dúvida. Tem uma demanda de urgência de fazer uma correção de pilar no condomínio. Isso o síndico pode tomar providência por conta própria? Já tem o laudo. Eu não entendi. Qual é a providência? Aqui, o José Félix colocou que ele tem uma urgência de correção de um pilar do condomínio. Isso o síndico pode tomar providência por conta própria? Já tem o laudo. Sim. As obras necessárias e urgentes poderão ser feitas pelo síndico ou por quem tomar a frente. Pode e deve. Agora, vai uma dica aqui. Se não tem dinheiro para custear, aí tem que convocar uma assembleia em caráter de urgência. Mas para custear a obra, não para autorizar a obra. Exatamente, porque você tem essa obrigação de fazer. Vide essa questão que a gente teve em Pernambuco, né, do prédio que caiu lá. Ceará também. Terrível. A pessoa que mexeu no pilar e o prédio todo acabou caindo. Então, Santos, na cidade de Santos, que tem de prédio lá com risco, com intervenção permanente. E essa nova proposta, tem alguma alteração com relação a essas obras às úteis, necessárias, voluntárias? Não. Tudo igual. Não que eu tenha lembrança. Tá.
Não pode, não tá, o Código Civil ele não está alterando muitos artigos com relação ao condomínio, não. Eu acho que no máximo uns 10 ou 15. Não tem muita coisa, não. Perfeito. Mas no que está mexendo é importante. Ah, bom, deixa aqui, tem mais algumas questões aqui, ó. O André colocando aqui, ó. Precisa levar para a deliberação em AGE a negativação e cobrança em cartório de inadimplente? Tem alguma coisa sobre isso? Não. Primeiro, o cartório não cobra. Cartório não cobra. O cartório leva a protesto o CPF, certo? Não precisa. O Código de Processo Civil, quando foi alterado em 2016, já transformou a taxa de condomínio em título executivo extrajudicial. Em ele sendo um título executivo extrajudicial, ele já pode ser encaminhado a protesto, ele já pode ser cobrado diretamente em juízo, certo? Não há nenhuma necessidade de assembleia para decidir sobre isso. No máximo que ele pode fazer em assembleia, e isso é bom que esteja não em assembleia, sim em convenção, qual é o prazo que vai para protesto? Só para dar uma regulamentação. Mas ele já pode encaminhar com um dia. Mas se quiser em assembleia ou pôr na convenção com X dias, está lá, ok. Mas não há impedimento de se encaminhar, não. Tá, mas até com relação a isso, estou me perguntando aqui se tem, de fato, algo nesse sentido de eu ter que... de eu poder, de fato, como eu posso seprocar um CPF? Mete o pau, como diz o William, revoltado. Está atrasado, mete o pau, certo? Pode colocar em juízo. Com quanto tempo em atraso? Se a convenção não determinar o prazo, é 24 horas. Óbvio, tem um bom senso. Aqui no nosso escritório, em da assessoria para os condomínios, eu oriento o síndico só colocar em juízo a partir da segunda taxa em atraso. Mas é só uma orientação. Se quiser cobrar já do primeiro mês, já pode. Entendi. Não há nenhum prazo mínimo. Há máximo, né? Porque prescreve com 5 anos. Não pode deixar passar 5 anos. Não. Que aí já é muita negligência. Tem uma figura aqui, um retardado que entrou na nossa live agora, mas eu já tirei ele daqui, tá, gente? Peço desculpas a vocês aí. A questão do teclado, live, deixou um monte de gente corajosa e mal educada, né? Acaba transparecendo, então, a todos vocês eu peço desculpas. Vamos orar por ele. Mas eu já removi ele da chamada aqui. Enfim, deve ser algum... revoltado. Um alecrim. É um alecrim. Algum alecrim aí. Então, até obrigado. Desculpa, William, tá usando aí tua expressão. Mas a nossa amizade me permite que eu faça isso. Ele me mandou aqui, tem que bloquear esse cara. Obrigado, Carol. Eu tô achando que ele é síndico mesmo aqui, viu? Tô achando que ele é síndico. Isso aí, era esse que estava perturbando, era? Reinaldo, vou ler o nome para você, Reinaldo. Desculpe, Paulo, interromper. Eu tô só assistindo aqui, prestigiando meus amigos. Inclusive, abraço. Não arrepiado, não, Adriano, é o vento. É o vento aqui da janela. O nome do cidadão, Max Turbano. Retardado mesmo. Bom, vamos lá. Aqui o Yuri colocou aqui. Acho importante a gente, como profissionais do condomínio, dê um reforço para profissionalizar o condomínio. Se hoje não tem mudanças, isso é ruim, concorda? Sim, mas a gente está sempre, né? A gente está sempre fazendo uns cursos, a gente fez um curso, você teve com a turma aqui, 100 e tantos alunos aqui em João Pessoa. Você faz curso muito legal também. A gente está abrindo uma nova turma para a semana que vem, também aqui em João Pessoa, né? Estamos sempre no que a gente pode e esteja à nossa altura, colaborando com o mercado. Vamos lá, o Anderson aqui, ó, colocando aqui, ó. Quando um condômino assume como síndico, é necessário alterar o cadastro do CNPJ do condomínio na Receita Federal, a famosa DPE? Sim. Até porque o síndico que saiu, ele não tem mais nenhum vínculo com o condomínio, né? Então é importante que o novo síndico seja o responsável. Tá. Tem uma questão aqui, ó. Eu não sei o nome da pessoa, mas tá aqui como condomínio reserva Caparaó. Ele coloca aqui, quando o morador está inadimplente, minha convenção proíbe o uso de salão de festa. Tem alguma coisa nesse novo Código Civil aí? Bora lá. Primeiro, quem fica inadimplente não é o morador. Quem fica inadimplente é o condômino. Morador são todos que habitam aquele apartamento. Mas a cobrança é feita ao condômino, ao titular do apartamento. A este e unicamente a este é dada a condição de inadimplente. Mas vamos lá, respondendo à pergunta. Não, o Código Civil não traz absolutamente nada sobre isso, até porque é completamente desnecessário, porque ele já disse quais são as penalidades para o inadimplente. E nas penalidades para o inadimplente não está a perda do direito de usar as coisas comuns do prédio.
Então, se isso está previsto na convenção, ignore. E na primeira oportunidade, quando for fazer a atualização da convenção, e é bom que todo mundo faça, tire essa cláusula. Perfeito. Ó, meu amigo Castanho, lá de Timbó, ele fala aqui, ó, em caso de danos no vendaval, precisa de 3 orçamentos ou é situação de emergência? Tá ventando muito aqui, Naldo. Não sei como é que tá aí para cima, mas aqui para baixo, cara, tá ventando demais. Não venta 50. Aqui tá ventando tanto que tá arrepiando meu cabelo. O que sobrou. Não, olha, todo serviço de emergência pode ser feito imediatamente. Se dá para esperar e pegar os orçamentos, ok. Agora é interessante, o seguro do condomínio é para cobrir esse tipo de dano. Então, é acionar a seguradora. Exato. Bom, e a Adriana perguntou aqui, a Adriana Mendonça perguntou sobre esse assunto acima, sobre essa questão aí de ventania e tal, mas nesse caso não depende da aprovação da Assembleia? Esse tipo de obra não depende, né, não? É obra de... Não, a obra necessária não. A obra e serviços necessários pode ser feito. E se for urgente, imediatamente. Imediatamente, né? Isso o Código Civil já prevê, tá? Artigo 1343, se eu não me engano, 1340 e alguma coisa. Tem várias questões que estão acontecendo assim, aqui na região. Muito vento, de fato, então está dando um problema grande com relação a isso, né? Vamos lá, tem mais coisa aqui, ó. O Castanho falando que assinou o seguro. A Fátima, que podemos protestar os condôminos que não pagam em 30 dias, temos que aprovar em Assembleia. De novo, essa questão da inadimplência, o pessoal pergunta muito, né, Reinaldo? Pode protestar. O prazo é o que o síndico bem entender, desde que não exista um prazo já definido na convenção ou na Assembleia. Eu até me perco aqui, por causa dessas mensagens, esse retardado ali. E o William ainda dá corda pro cara ainda. Reinaldo, mas com relação a essa questão de protestar, vamos partir do princípio que o meu condomínio, eu não tenho uma relação de compra e venda com o condomínio. A minha relação não é essa de compra e venda. Mesmo assim, eu posso protestar? Pode, porque o Código de Processo Civil entende que a obrigação de pagar o condomínio é um título executivo extrajudicial. Só por isso. Perfeito. Ô, Evandro, você levantou a mão, querido? O Evandro levantou a mão? Não, acho que não. Acho que levantou a mão enganado. Não, levantou. Agora talvez tenha sido sem querer. Tranquilo. Vamos seguir aqui. O Hinaldo tá com o cabelo arrepiado, estão falando aqui. É o vento, cara, é o vento. E sobre o síndico advogado que deixa prescrever as cotas ou as contas? Acho que deve ser as contas. Deve ser cota. Veja, se esse síndico deixou prescrever a cota, ou ele é síndico há mais de 5 anos, ou ele herdou um condomínio cujas taxas já estavam por vencer, e ele não tomou as devidas providências. E lá no 1348 do Código Civil tem uma atribuição ao síndico, que é cobrar dos condôminos as suas taxas. Se ele não cobrou e isso trouxe um prejuízo para o condomínio, sim, ele pode ser responsabilizado por esse prejuízo dado. Perfeito. Ó, a Alessandra falando aqui que está faltando um encontro dos síndicos em São Paulo. Temos que fazer aí, viu? Me chama que eu vou. Olha. Ó, a Kathleen lá de Mossoró. Tá faltando um em Curitiba também, viu? Tá também. Tá em vários lugares. Ó, um beijão pra minha amiga Kathleen lá de Mossoró. Sempre nossa amiga, abraço. E a Adriana falou aqui, e se eu tenho uma obra de emergência e se o povo não quiser pagar no rateio, como é que faz? Bom, vamos lá. A obra de emergência, o síndico não precisa de assembleia para fazer. Para custear, não havendo dinheiro em caixa, sim. Então, se eu tenho uma obra emergencial, eu não tenho dinheiro em caixa, eu preciso fazer, em paralelo, eu começo a obra e convoco a assembleia. A assembleia vai ter que aprovar. Certo? E para isso, eu não preciso de um quórum qualificado. Quem tiver presente, aprova. Se não aprovar, ele para a obra e manda que o empreiteiro cobre do condomínio. Mas é muita irresponsabilidade. E se isso mesmo acontecer, que o síndico faça constar em ata de que a Assembleia não o autorizou, mas que mesmo assim ele fez, porque é a obrigação dele. E ele pode ir a juízo para fazer com que o juiz decida. Ó, vamos lá, o Castanho colocou uma questão aqui, ó. Se constar na convenção que o serviço
o serviço gratuito de serviço, o síndico morador, é possível o condomínio requerer a devolução dos valores pagos? Enfim, tem lá na convenção dizendo que o síndico ele não recebe. Mas por alguma questão ali, o síndico acabou recebendo, o síndico morador. Mas agora querem pedir ali, digamos ali, o ressarcimento desses valores. E aí? Eu entendo o seguinte, se a Assembleia estipulou esse valor para ele, se houve algum erro, foi da Assembleia, ele não tem que devolver, não. Agora, se ele se autorremunerou sem qualquer decisão da Assembleia, sim, eu entendo que aí é uma apropriação indébita. Por isso a importância de ter uma convenção bem feita e uma assessoria jurídica permanente. Advogado não é para entrar na justiça, não. É para fazer com que não entre na justiça. Perfeito. Ó, o Yuri aqui fez outra pergunta aqui. Hinaldo, se você fosse o único legislador sobre o tema condominial, o que mais inseriria no novo Código Civil? Ó, que responsa. Eu colocaria a cláusula de que inadimplente não tinha direito de usar as coisas. Porque isso dá uma raiva, né? É que o William fala, né? O cara tá inadimplente, mas o cara faz churrasco todo dia, o cara trocou de caminhonete. É por isso que não paga condominial, pô. Perguntou, eu tô respondendo. Eu acho que isso é boa. Ó, a Fátima colocou aqui 20 anos, a síndica anterior tem cota vencida desde 2013, meu Deus do céu. Ó, o Giovanni Bazella tá por aqui. O Giovanni Bazella, a gente faz parte do outro grupo aqui da Clube Sim. E ele, meus senhores, ele encontrou o que eu posso falar? Ele encontrou um negócio no lixo do prédio ali, que eu acho que alguém usou e jogou fora. Então, olha lá o Giovanni. Ele encontrou um troço esquisito lá. Mais um, né? Ó, joga fora, hein? Se eu te falar que o meu zelador guardou, infeliz, eu não vou comentar mais nada, né? Deixa pra lá. Não vou dizer. O zelador guardou para me mostrar, diz que. Ó, o Ricardo colocou assim. Estamos em obras, serviços aprovados em Assembleia. Porém, pequenas melhorias como acrescentar luminárias em torno da piscina, mudar a churrasqueira de gás para elétrica, por exemplo, mesmo sendo aprovado verbalmente pelo arquiteto esses pequenos ajustes, tem que ter uma Assembleia para aprovação desses pequenos ajustes? Tem, até porque esses pequenos ajustes não são obras necessárias. Algumas são úteis, outras são voluptuárias. Precisa, inclusive, de quórum qualificado. Ô, Ricardo, deixa eu te contar aí o outro lado aí dessa questão que o Hinaldo está falando, que eu passei exatamente por isso, viu, Ricardo? Há uma semana atrás. Eu estou fazendo uma reforma no condomínio. Objeto no lixo? Não tem nada a ver com o Giovanni. Isso é coisa do Giovanni. Ah, tá. Do Ricardo aqui. Coisa do Giovanni não tem nada a ver. É coisa do zelador. Não tem nada a ver com isso. Ricardo, eu estou fazendo uma reforma na piscina e essa reforma, quando começou, e quem está fazendo reforma aí sabe, gente, às vezes você vai puxar uma pena, vem a galinha. E lá foi exatamente isso. Quando a gente puxou uma laje para fazer ali, a gente viu que tinha outro muro que estava com problema, tinha outra infiltração, e esse tipo de obra eu nem levei para aprovação. Isso ali é uma obra que já é uma obra necessária, tem que ser feita. Você não tem como passar aquilo. Eu não posso fazer a reforma da piscina sem fazer aquilo. Então, nesses casos, quando esse tipo de obra, assim, agora, quando esses ajustes, de fato, a melhor coisa é leve para a Assembleia. Sabe por quê, Ricardo? Porque depois o morador vai ficar apontando para você. Ah, fez isso, fez aquilo. Com ordem de quem? De onde que você fez? E aí você traz a responsabilidade para você, meu amigo, que você vai ficar levando porrada de graça. Perfeito. E outra, por mais que a obra seja necessária, certo? Você não tem o direito de cobrar por esse valor se a Assembleia não autorizou. Perfeito. E visto sim. Cobrar por fora, não. Cobrar, que eu digo, a taxa, a cota parte do condômino. Ó, o Gerson faz uma pergunta aqui complicada. Obras de emergência. O prédio não tem dinheiro. O síndico pode usar o cartão de crédito do condomínio sem fazer uma assembleia? Se o condomínio tiver o privilégio de ter o cartão de crédito, eu usaria. Olha, isso aqui tem tudo certo para dar errado. Eu usaria. Prefiro que o condomínio fique devendo do que eu ser acusado de omissão por uma obra urgente e necessária. Exatamente. E a gente recupera. É complicado isso, viu? É por isso que chama de edifício. Tem duas perguntas aqui, lá do meu amigo Hussein. O Hussein vai fazer uma pergunta e eu já quero emendar com outra aqui. Pode impedir ou proibir o morador inadimplente de participar da Assembleia? Posso proibir o inadimplente? A palavra não é morador, é condômino. Condômino. Eu sou chato nessa questão. Morador até o cachorro de 4 patas é. Concorda?
Então, vamos lá. Eu posso pedir o inadimplente de participar da Assembleia? Deve. Agora, impedir de participar não é proibir que ele entre no recinto, não. É proibir que ele fale, que ele tome voz, que ele vote. Mas ele entrar mudo e sair calado, isso não é participar. Se ele entra no recinto, deixa. Se ele começar a interferir, impede. Se ele interferir muito ao ponto de perturbar, peça para que ele se retire. Ele não se retirando, está passivo até de intervenção policial, porque a Assembleia é um ato público, e perturbar ato público é contravenção. Rinaldo, e agora vou emendar com uma pergunta aí, em cima dessa do Hussein. Esse cara, ele entrou na Assembleia, ele não participou, ele está quieto aqui, ok? Ele não pode falar, não pode opinar, eu estou devendo, ok. Tem eleição para síndico, quem quer se candidatar? Não pode, ele não pode participar. Agora, nada impede que o revoltado lance o nome dele. Eu lanço José. José não pode dizer nada, José tem que fazer igual aquele lá que estão fazendo pergunta para ele, está dizendo que não pode responder. Não pode nada. Mas esse cara não pode se candidatar assim, porque uma coisa é o seguinte... Alguém tem que lançar o nome dele. Não há problema nenhum, lança o nome dele. Agora, ele não pode falar. Agora, quer que eu ponha lenha na fogueira? Se José deu uma procuração para ele, aí ele vai ter todo o direito de falar o que ele bem entender, porque ele vai estar falando em nome de José. Exatamente. Vai poder falar à vontade. E no novo Código Civil, não há nada sobre isso. Não. Desculpem cortar esse embalo ali, mas pegando esse prisma aí, doutor, e ainda levando em consideração cerca de 80% das convenções, é só para ferrar mesmo, né? 80% das convenções, ele não permite que o condômino vote em assunto que tenha particular interesse, seja numa eleição, seja uma coisa. Aí o bicho pega pior ainda? Não, no vamos caso lá. Na convenção está previsto que eu não posso votar em assunto em que eu tenha particular interesse. Eu posso votar em mim mesmo para síndico? Eu entendo que sim. Por quê? Agora eu vou na teoria, tá? Eu vou na teoria. Os mal intencionados, eu tiro da questão. Quando eu me candidato a síndico, eu não estou indo buscar interesse particular, e sim defender o interesse coletivo. Então, não enquadraria o voto nesse sentido. Já na destituição, sim. Tá para me destituir. Aí eu não posso votar, porque aí eu tenho interesse, porque eu estou perdendo um cargo. Entendi. Eu já passei por várias vezes. Há uma inversão ali, entendi. Perfeito. Legal. O Melete, você levantou a mão, Melete? Pode falar, querido. Cadê o Melete? Será que levantou a mão aqui ou não? Ele colocou uma pergunta aqui. Deixa eu ler a pergunta do Melete aqui, então. Em uma assembleia foi escolhida uma empresa para a obra, onde foi definido o prazo de 24 meses. E, eu não entendi o resto, viu, Melete? Se você quiser depois concluir, eu não entendi aqui. Deixa eu ler aqui da Fátima. A pessoa que leva a procuração sem data definida na procuração, esta mesmo não tem que ser validada, uma vez que já foram validadas na assembleia anterior? Se a procuração não tem data de validade, ela vale até que seja revogada. Entendi. Até a revogação dela vale. Sim, ou que o outorgante faleça. Tá. Ó, o Gerson colocou aqui, ó, sobre aquela questão que a gente falou do síndico ter que devolver a remuneração. Em relação ao comentário de isenção do síndico, o juiz deveria que o síndico teve que devolver todo o dinheiro aprovado na Assembleia, mas a convenção dizia que o síndico não tinha direito à isenção. Que coisa. Olha, se a questão está judicializada, para eu comentar uma decisão do juiz, eu precisaria ver o processo. Então, né, a decisão do juiz deve estar baseada em várias coisas aí, não dá para comentar um processo sem conhecer. Tá. Oi, Paulo. O Paulo levantou a mão, Melete. Pode falar, querido. Depois eu já tenho a Nilza aqui também que pediu a palavra. Eu não estou ouvindo o Paulo, Melete. O Paulo Melete, se você levantou aqui, deixa eu colocar aqui para a Nilza, enquanto você tenta colocar o teu áudio, então, Melete, que não estamos te ouvindo. Oi, Nilza, pode falar. A Nilza? A Nilza também não estou ouvindo aqui. Nem eu. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Então, Paulo, esse caso aí, ontem eu estava lendo sobre,
E o que eu entendi foi que não saiu na convocação falando do salário do síndico, por isso que esse juiz acabou mexendo com essa devolução de salário. Tá vendo como é complicado a gente dar uma opinião sem conhecer os autos? Então, porque quando eu li, eu achei interessante, e aí realmente na convocação para a Assembleia não foi colocado em pauta. Só uma correçãozinha, viu, Nilza? Não é salário, não, é remuneração. Salário é de quem... Isso, remuneração, né? desculpa, isso. Nada que é isso. São os vícios que a gente tem que cortar, né, quando a gente está falando sobre condomínio. É salário de síndico, voto do morador, né? Então, essas coisinhas a gente tem que... sem querer ser chato. Vamos lá. Tá certo. A Nilza perguntou, o Castanho também perguntou. Eu vou subir essa live no YouTube, essa como as outras ainda, gente. Eu não subi. Porque eu tô fazendo aqui um espaço na minha casa exatamente para ter um estúdio aqui, para que eu possa gravar e subir as coisas aqui, tá? E aí vou ter mais tempo para fazer aí. Vamos aqui, a Silvana aqui. Mas ele pode lançar candidatura, mas não pode ser eleito, né? A Silvana está perguntando sobre aquele caso do condômino inadimplente. Pode, não há nada que impeça que ele seja eleito, não. Não existe ficha suja para síndico, não. Mas é aquela coisa, gente, que a gente sempre fala, nem tudo que é imoral é ilegal. É imoral? A gente tem um representante que a gente elege. Qualquer coincidência é mera semelhança. É imoral o cara ser síndico devendo taxa? Claro que é imoral. Mas o povo vota nele e fazer o quê? Enfim. Né? É só não votar. Simples assim. Se o Melete estiver aí, quiser falar, Melete, eu tenho aqui de novo, em uma assembleia foi escolhida uma empresa para prazo de execução de 24 meses de valor X. Síndico assinou o contrato adicionando custos das notas fiscais e prazo de 24 meses para dias úteis para esse contrato ser anulado. Acho que ele está perguntando alguma coisa sobre anulação de contrato. Não ficou claro. Se o contrato foi assinado em forma diferente do aprovado em assembleia, sim, ele é passível de anulação. Olha o Feijó aqui, ó. O Feijó está colocando aqui a situação. Ações trabalhistas, o síndico não tem que colocar em assembleia todos os processos para conhecimento de todos os condôminos? Não só trabalhista, qualquer demanda judicial ou extrajudicial. Deixa eu contar um caso para vocês aqui, pessoal. Aconteceu comigo. Eu até dividi com alguns de vocês aí. Não sei quem que estava aqui na live que teve a doutora Luciana, que foi a live da semana retrasada. Na semana passada foi do Sérgio. A doutora Luciana, ela está comigo num condomínio onde eu tenho tinha uma zeladora. Essa zeladora, ela voltou de licença maternidade. No período que ela estava de licença, eu fui eleito síndico desse condomínio. E quando ela foi para retornar, ela me ligou, falou, Paulo, eu não quero retornar, eu queria saber se o condomínio quer fazer algum tipo de acordo. Falei, ok, vou verificar aqui com o conselho, ver o que o conselho acha. Conversei com o conselho falou, não, a gente não quer fazer acordo, a gente quer que ela volte tudo. Ok. Ela voltou, né? E nesse período de um mês, que ela tem um mês de estabilidade ali, pelo fato dela ser puérpera, né? Então, ser recém-gestante, ali, mãe. Então, nesse período de um mês, ela teve estabilidade. E aí ela falou para mim, Paulo, é o seguinte, ó, eu vou faltar direto aqui. Eu vou faltar 2, 3 vezes por semana, eu vou faltar, então assim, gente, no período de um mês, que era o espaço dela de estabilidade, ela faltou, acho que de 20 dias, 25 dias, e ela veio trabalhar, acho que 5. A gente não podia fazer nada. No outro mês, cortado o salário. Sim. No outro mês que venceu, ela teve desconto, né? A única coisa. No outro mês que venceu, eu comecei a dar as advertências para ela, quando ela não trazia atestado. Aí dei 1, 2, 3 advertência. Na terceira advertência, eu dei uma suspensão para ela, né? E nenhuma delas ela assinou. E até que eu levei para a Assembleia falou, a gente vai demitir ela por justa causa. Falei, ok, nós temos nossos riscos aqui, mas está todo mundo ciente. A gente fez em cima do que embasa a lei. Demitimos ela. Ela entrou com uma ação. E olha só, gente, para vocês verem que loucura. Ela entrou com uma ação, né, contra o condomínio, a gente foi lá, tudo. E quando o juiz determinou, o juiz chegou e falou bem assim para nós. Falou, gente, seguinte, o que vocês fizeram está tudo certo. Vocês mandaram ela embora, vocês têm aqui todas as advertências, está tudo ok, tem as testemunhas, está tudo certo, tá? Com a justa causa está tudo ok. Só que o condomínio não podia mandar ela embora porque ela não tinha com quem deixar o neném dela. Falei, mas como assim? O Feijó levantou essa questão e me lembrou isso. Aí o que a gente fez? Junto com a doutora Luciana, a gente recorreu para os desembargadores, pagamos uma taxa de R$15 mil para recorrer. E aí, essa semana, a doutora Luciana me ligou e falou, Paulo, eles não recorreram, eles entenderam que já tinham perdido a causa, porque o tribunal deu ganho de causa para nós. Então, eles nem recorreram. Então, olha só como essa questão trabalhista, que o Feijó, e grande parceiro, o Feijó é um querido,
levantou, tem tanto problema e, de fato, a gente tem que deixar todo mundo muito bem alinhado com isso. Vamos lá, tem mais coisa aqui, ó. Aí, Luiz, ó, a síndica do meu condomínio pagou uma obra de pintura do prédio de 25 mil e não pegou nota fiscal. Apenas um recibo feito à mão. O que fazer, Jesus? A nota fiscal. O que fazer? Vai pedir a nota fiscal. E agora, se tem. Pois é, fazer a nota fiscal. O que pode fazer é reprovar as contas quando vier a época e imputar a ela essa obrigação. Se ela não apresentar a nota fiscal, ela devolve o dinheiro ao condomínio. Aí é uma demanda. Eu já contei para vocês que eu recém assumi um condomínio e estava rolando uma obra de manutenção de fachada. Quando eu fui ver, Luiz, a obra de manutenção de fachada, eles mandaram a nota fiscal. Sabe do que era a empresa que mandou a nota fiscal de manutenção de fachada? Parece piada. Reforma de piano. É porque não deixa de ter uma obra, né? Só que esse é um concerto com C, não é com S, né? É a única diferença. E aí a gente questionou a empresa. Cara, mas por que essa obra aqui, essa nota de reforma de piano? Não, é que a gente está mudando de ramo agora. Porra, mas que mudando de ramo? Isso aí de reforma de piano. É o piano. mesmo segmento. É parecido, se confunde. Olha lá, ó. Ó o Castanho aqui. Mexe com alecrim, doutor Rinaldo, sobre o caso judiciário. Ó, o William tá quieto, ele tá educado. Não sei o que tá acontecendo hoje com ele. É. Ele tá quietinho. Ó, ó o Gerson aqui, ó. O síndico que comete crime de falsidade ideológica, apresentando um contrato falso, onde na data não existia o CNPJ. E para piorar, o CNPJ é meio, ou seja, 2 crimes em um contrato. É falsidade pura isso aí. É BO. Exatamente. Pode até ser um desfalque também. É. Talvez uma organização criminosa se envolveu mais de uma pessoa. A Fátima aqui perguntando, mas a remuneração, no caso do síndico, né, tem que estar no edital? Não basta a eleição de síndico? Estava faltando eu começar uma resposta com a palavra depende. Depende. No caso que a gente citou, é que a convenção do condomínio não prevê remuneração. Se na convenção já tiver prevista a remuneração, é desnecessário colocar no edital de convocação. É só seguir o que determina lá a convenção e dar a remuneração lá prevista. Perfeito. Se não, se é omisso, sim. É importante que esteja no edital de convocação. Ó, o Castanho aqui colocou um troço aqui que é complicado, viu? Eu digo, fujam disso. Cota condominial trocada por prestação de serviços como síndico morador. Ou cota condominial trocada por prestação de serviço de qualquer tipo de morador. Ah, eu faço pintura, deixa que eu faça a pintura, não me cobra aqui. Isso é pepino, né? Fuja. A não ser que seja assim, o condomínio realmente está precisando. O condomínio realmente está precisando. O condômino realmente faz esse trabalho. O condômino não é inadimplente. E ele ganhou a proposta, entre os orçamentos. Aí tudo bem, faz com ele, faz uma troca na taxa, não vejo problema. Mas deixa que seja assim, não troca de favor. Ó, a Deise aqui perguntou, e pode colocar o nome do funcionário na ação trabalhista que vai falar em assembleia ou no edital? Pode, sim. O processo é público. Todo mundo tem acesso. Pode falar mal dele, né? Tem que ter as palavras corretas. O Giovanni, ele é primo do William, né? Então o Giovanni também é um cara muito educado. Gente, não façam merda. Prestem atenção aí, hein? Ele é um querido, Giovanni. No DNA... Tá, deve ser de Ponta Grossa também, né? Que nem o William. O Castanho colocou aqui, era para você dançar uma bela valsa. Vamos lá, Camila aqui. Temos uma trabalhista que saiu a sentença, 24 mil. Funcionária trabalhou 6 dias. Síndico anterior não viu que o calculista do jurídico fez o cálculo errado. O condomínio corre o risco de ter as contas bloqueadas. Ainda temos como recorrer? Senhor amado. Talvez entrar com embargo de execução, não sei, teria que ver a fase do processo. Comentar processo sem ver os autos é muito complicado. Mas enquanto a vida é esperança, né? Mas que cagada, hein? O acordo sempre é possível. Tentar mostrar para o juiz que houve um erro material, às vezes sim. Ver com o advogado qual é o remédio aí, né? Ver se alguém está se beneficiando com isso. Tá. Ó, a Adriana aqui, ó, colocou. O síndico anterior contratou uma empresa de manutenção de bombas para impermeabilizar as caixas de água. Em 6 meses, saiu tudo. Já não tem impermeabilização nenhuma. Vamos justificar a empresa que nem emitiu ART. Obra dessa tem que ter RT. Garantido. É mais importante. 3 anos.
Tem que ter RT, a RT é sinal que tem um engenheiro responsável, o engenheiro é quem responde. Né? Posso perguntar? Pode. Oi, Adriana, pode falar, querida. Nesse caso aí, a gente tem que processar a empresa ou a síndica? A princípio a empresa. Se há indícios de irregularidade também praticado pela síndica, entra com os dois. Aí, nesse caso, quem vai ter que entrar com a ação não vai ser o condomínio, vai ser os condôminos. Ah, tá. Porque a gente vai primeiro tentar pedir para ele devolver o dinheiro. Ele cobrou metade do valor do serviço certo. Quer dizer, rasgamos o dinheiro, né? Já começaram escolhendo errado, né? Exatamente. Mais barato. Deve ter tido alguma situação aí que a gente conhece, mas não pode falar porque não tem prova, né? Sim. Tem que buscar as provas também. A Noeli colocou aqui, hein? Sou de Ponta Obrigada. Grossa. Viu? Nada. A Noeli é educada de Ponta Grossa, viu? É verdade. Olha o Anderson aqui, ó. O que mais devemos observar... Mas não é da filha. O que mais devemos observar essencialmente ao contratar um seguro do prédio? Eu não sou um cara tão especialista em seguros. Não sei se o Hinaldo conhece bastante de seguro. Eu não conheço muito de seguro. Não sou especialista, apenas contrato, né? Como a gente tem experiência de muita contratação, mas tem que observar, primeiro é o seguinte, quais são as cláusulas obrigatórias? São aquelas que tratam do desmoronamento total ou parcial da edificação. Essa é a única cláusula obrigatória. Essa tem que ter. As demais são acessórias. O que é importante para o condomínio? Responsabilidade civil, danos elétricos, quebra de vidro, responsabilidade garagista. Então, cada risco que eu vou inserindo na apólice vai aumentando o valor do prêmio, né? Mas obrigatório é unicamente desmoronamento no todo ou em parte. O Melete, você levantou a mão, Melete. Eu não consegui te ouvir, querido. Você quer refazer a pergunta, o questionamento? Por favor, fica à vontade, viu, Melete? Consegui ligar o teu microfone aí, pode falar, querido. Tá bom? Eu não estou conseguindo te ouvir. Deixa eu abrir aqui agora para o Hussein. Ô, Hussein, pode falar, querido. Oi, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Então, é o seguinte, tem duas colocações, na realidade, de repente até uma orientação. Foi feito, eu era síndico de um condomínio e tal, e tinha uma obra que foi feita que não estava na origem, que acabou dando origem a uma caixa d'água ali de armazenamento para usar a água de reuso da chuva. Um dia eu levei um engenheiro no prédio e nós notamos algumas rachaduras e chamei o conselho para mostrar com a RT do engenheiro que aquilo ia desmoronar, ia cair em cima de uma central de gás e em 2 carros. Nunca tinha acontecido isso comigo, o conselho vetou, disse que a obra não era necessária, até acusaram que eu estava com conluio com o engenheiro ali para ganhar uns trocados. O engenheiro ia cobrar 3 mil para demolir a parte da caixa que estava irregular. Aí eu fiz uma ata com os conselheiros. Passado uns 3 anos que eu saí do prédio, eu fui chamado por um advogado, na qual eu ia ser processado pelo condomínio por ingerência e por não ter cumprido com a minha obrigação de zelar pelo patrimônio. Aquela caixa veio abaixo, desmoronou tudo, caiu em cima da central de gás e amassou 2 carros, uma Land Rover e um Honda Civic Zero. Graças a Deus eu tinha a ata comigo, na qual eu apresentei para o advogado, e nisso foi o que eu me livrei. Esse procedimento está correto, né? Não corro o risco de ser processado, mesmo eu tendo a ata, porque o conselho não quis fazer a obra. O risco de ser condenado acho pouco provável, né? Porque eu entendo que se o conselho, o conselho não tem capacidade técnica de dizer se uma obra é necessária ou não, uma vez que você já tinha uma RT comprovando que a obra era necessária. Você deveria ter convocado uma assembleia, tá? Mas aí, nesse caso, você dividiu responsabilidade com o conselho. Um caso Então, como esse, eu não vou para a assembleia. Eu convoquei a assembleia, e nessa assembleia acabou acontecendo, eu acabei no final da assembleia, tive uma discussão com a subsíndica, antes que eu fizesse uma besteira, eu acabei renunciando. Mas na ata ficou dito para os moradores que deveria ser feita a obra, o engenheiro esteve na obra, foi apresentado laudo, foi apresentado fotografias, foi mostrado as rachaduras que já existiam no teto,
e mesmo assim o conselho falou que a obra não era necessária porque aquelas rachaduras já existiam há muito tempo, bastava passar uma massinha, é como se quisessem que colocasse durepox numa rachadura estrutural. Vamos lá, essa assembleia você fez antes ou depois do desmoronamento? Não, foi antes de eu sair do condomínio, eu apresentei para todo mundo que precisava, esse foi o motivo da minha renúncia. Tá, mas o desmoronamento veio depois? Sim, veio bem depois, 1 ano depois. Então você processado talvez, né? Mas aí você tem 2 atas para provar que você não foi omisso. Porque você só poderia vir a ser responsabilizado numa condenação caso ficasse comprovada a sua omissão. Então, com essas 2 atas, você vai provar que você não foi omisso. Ao ponto de você entregar o prédio quando houve o desmoronamento, nem sinto que você era mais. Não, perfeito, obrigado. Okay? Paulo, Oi, Paulo, tá me ouvindo? Net, agora sim, querido, agora deu certo, pode falar. Peguei do seu lado. Não, a primeira pergunta o doutor Rinaldo já respondeu, agradeço. É a questão lá do contrato, que depois, na hora da assinatura do contrato, incluir um outro item, que era as custas de emissão de nota fiscal. Mas como não foi aprovado em assembleia, esse contrato está irregular. A outra questão é a seguinte, nós estamos implantando a biometria facial. E nós temos uma portaria com entrada de moradores e de visitantes. Tem morador e condôminos, né, e inquilinos, que não querem liberar facial. Podemos obrigar que ele entre pela portaria, onde passa na frente dos porteiros, com uso de tag? Tá, essa questão está sendo muito discutida recentemente, certo? Onde alguns juristas têm entendido que eles não são obrigados a fazer a facial, certo? Mas, nesse caso, o condomínio tem que ter uma segunda opção de um tag, tá? Então, no sistema de controle de acesso, não ter só a facial, ter também um tag. E o custo desse tag vai para ele, porque ele se recusou a fazer a facial. Agora, eu acho interessante as pessoas quererem se recusar a fazer uma coisa que é boa para todo mundo. Porque o documento facial é um dos meios mais seguros de controle de acesso, né? Mas tem gente do contra para tudo, né? Perfeito. Não, e no tag, o senhor chega ali na esquina, qualquer chaveiro faz uma cópia dele. Então, qual seria a ideia? Mesmo tendo tag, ele vai passar pela clausura que é visualizada pelo porteiro. Tá, né? Mas vamos lá. Já existe eu chamo tag, tá? Já existem umas tags que são seguras, são anticlones. É só ver o sistema que você está comprando ou está contratando. Mas a sugestão que eu dou, até porque o síndico ele deve sempre promover a harmonia entre todos, né? Então, vê a opção de quem não quer o reconhecimento facial com custo para ele. Agora, isso é importante estar regulamentado pela Assembleia. Certo, mas é que no Facebook, no Instagram, todo mundo põe foto e aí não tem problema nenhum, né? Cara, é porque é o contra do contra. Você é contra por quê? Porque eu sou contra. Por quê? Infelizmente. Nunca discuta com um idiota, pois corre o risco de quem está de fora não saber quem é quem. Boa. Obrigado, meu doutor. Valeu. O Gerson aqui colocou uma questão sobre aquela questão da caixa d'água. Acho que é isso, né, Gerson? Ele falou, nesse caso, se o serviço foi realizado por um auxiliar de manutenção do condomínio, que foi lá, fez a obra e não deu certo, como fica? Se ele não tinha capacidade técnica para fazer, quem autorizou é responsável por isso. Exato. A Deise aqui colocando aqui, o síndico do condomínio liberou outro morador e outros pichadores para fazer um pincher na caixa de água do condomínio, acho eu. Sem os moradores, o conselho autorizar. Agora tá horrível, desvalorizando o condomínio. O que fazer? Pintar um pincher lá na caixa d'água. Quem autorizou vai ter que mandar refazer. Meu Deus do céu. Vai pagar do bolsinho dele. Que coisa, que negócio de mané, como diz aqui na minha terra. E aí, Kathleen, o que você acha? Colocar um pincher aí na caixa d'água, hein, Kathleen? Vamos lá. Aqui, A Fátima aqui, No caso de ressarcimento da síndica anterior pela cota condominial prescrita, tem que ser levada à Assembleia? Se for prescrita... É importante dar o direito de defesa, saber por quê. Né? É sempre importante dar direito ao contraditório. Perfeito. Ô, Paulo, eu estou vendo essas questões. Que bom que o nosso mercado é polêmico, né? Só assim a gente polêmico, sabe... Poxa, se é. Aqui Ô, Paulo. Oi, pode falar.
Uma questão que muitas vezes passa desapercebido e o pessoal diz que no contrato a terceirizada é responsável. A questão de SMS, né? Atendimento às NRs. O condomínio, a administração, o síndico tem obrigação de cobrar o cumprimento de toda a legislação. Porque não adianta botar no contrato que o terceiro é responsável por qualquer ação trabalhista, mas entendo que o síndico, enquanto contratante, passa a ser solidário, correto? Sim, corretíssimo. Não é nem por ser contratante, por ser o beneficiado pelo serviço. Ou seja, o terceirizado falhando, o condomínio responde. Por isso que é importante a fiscalização. Até porque hoje não se admite mais ignorância em área nenhuma, né? Basta entrar no Google que consegue ver todas as normas. O pessoal sabe de tudo, menos dos seus deveres. Mas quando é para cobrar, sabem. Meus direitos, eu sei. O pessoal só não sabe do regimento interno. É bem isso, Não, e não sabe a hierarquia administrativa de um condomínio, que começa lá na Constituição. Gente, Pois é. estamos aqui já, são 14 horas e 10 minutos, 1h10 aqui a gente conversando, já passou. O meu amigo Inaldo, ele tá ficando ali empalamado de fome, que ele não almoçou ainda, ó. Ele tá com fome, coitado, né? Também. Também. Mas eu tô me alimentando de sabedoria aqui com vocês. Poxa, nem Tá fala, isso certo. é bom demais. Eu quero agradecer aí, primeiro, Inaldo, obrigado por estar aqui, querido. Sei que quinta é uma correria para você, aí que você sai da TV, vem para cá e tudo, mas obrigado por abrir espaço. Eu tenho CBN e TV, são dois quadros. Eu tenho um na CBN às 11h40, mais ou menos, e tenho na TV às 12h45, por aí. Mas é legal, é sempre bom, sempre sobre condomínio e a gente gosta, né? O segredo é fazer o que gosta. Olha só, o Yuri aqui mandando obrigado, o RI tem que ser registrado, a Fátima falando, a Maria da Pênis, que está sentada no banquinho na garagem fiscalizando o prestador de serviço. Olha lá, ela, bem de boa, comendo pão de queijo lá em Belo Horizonte. Ó, o Luiz Carlos Castanho colocou aqui, ó, ele tem que almoçar, tá com a feição cadavérica. Meu Deus do céu. A Kathleen também, Kathleen querida, lá de Mossoró, um beijão pra Kathleen, o Gerson daqui também. Ó, tem a última pergunta aqui do Anderson, pra gente fechar. Na garagem do prédio existe espaço de jardim, ou seja, tem piso, para que possa plantar o jardim. Isso faz parte do projeto original do prédio. Um condômino que tem sua vaga de garagem colada ao espaço desse, pode, por conta própria, fechar esse espaço, mesmo que esse espaço não afete nada do prédio? Não é dele, pô. Não, eu entendo que não, e se for para dar esse espaço para ele, tem que levar e ter um quórum de 2/3 aprovando o paz para ele. Bem isso. E vai aumentar a fração ideal dele. Cobrar mais dele. Talvez. Vai depender da forma como está cedendo, né? Talvez. Olha lá, gente, aí a tem Camila... que detalhe. Camila tá por aqui, ó, o pessoal da Ela, lá, administradora de Inaldo, o Denilson tá por aqui, ó, Inaldo é o melhor do Nordeste. Eu chamo o Inaldo do Rei do Nordeste. E agora, por favor, me segue, @Inaldo Dantas. Me segue. Exatamente, gente. Quem não segue ainda o doutor Inaldo, ó, coloca ali. Inclusive o Inaldo, gente, para quem é da região, para quem for da outra região puder ir, o Inaldo faz um dos maiores eventos do Nordeste, que é a FECINDICO. Eu já tive aí 3 anos na FECINDICO. O ano passado tinha fila de gente para participar da minha palestra. Eu até fiquei, meu Deus do céu, o que é isso? Estão pagando para esse povo voltar aqui. Mas não, tinha gente lá. E o pessoal lá foi muito legal. Esse ano a gente está dobrando o espaço. Vai ser no Recife Expo Center, o shopping ficou pequeno, tá? O auditório, capacidade para 300 lugares, certo? Não sei se nós vamos disponibilizar as 300 cadeiras, não sei, vamos ver ainda, mas o auditório para 300 lugares, são 120 stands. Restam 15, mais ou menos, para serem comercializados. E olha que a feira só acontece em outubro. E desde já todos vocês estão convidados para cá. A entrada é gratuita. Olha aí, gente. Ó, o Anderson aqui me dando um abraço, que vai estar no curso aí. Qual que é a data mesmo, Inaldo? 10 e 11 de outubro em Recife. Venham, gente, que vale a pena demais. Oi, Inaldo. A programação a gente começa a soltar semana que vem. Oi, Inaldo. Oi. Dia 23 de setembro você vai vir curtir um Raimundos aqui em Curitiba, né? Não mandaram o convite para mim. Ah, tá brincadeira, Paulo, você não mandou o convite ainda. Denilson 30, tem desconto de 30%. Olha, viu?
Aí, é um evento que vai ter aqui em Curitiba, que vai ter Leandro Carnal, vai ter Raimundos, vai ser um troço aqui, olha. Ó, eu fui dizer pro revoltado que eu ia passar uns dias aí no Paraná, certo? Aí o revoltado perguntou, você vai para onde? Eu falei, eu vou para Foz. Ele falou, Buambeiro! Falta de respeito. Vai comprar muamba lá em Foz, né? Ó, o Gerson tá por aqui também, a Noeli também. A Noeli, que é a única, a educada de Ponta Grossa, viu? Porque se viu o William e o Max Turbano lá, né? Não são. E o Giovanni também é de lá, se não me engano. Ó, a Silvana aqui precisando de mais vezes que o seu Hinaldo. Vamos trazer aqui, doutor Hinaldo. Bora! Com certeza. Bora, sim, é bom. É bom. Gente, tem muita pergunta aqui que não dá pra gente ler todas. Eu quero agradecer, Hinaldo. Obrigado, querido, por estar aqui com a gente. Meu irmão, eu que agradeço pelo espaço, conte sempre comigo. É muito bom ter você como meu amigo e Poxa, todos vocês. Essa oportunidade de a gente estar conversando e trocando ideia e aumentando o conhecimento. Maravilha. Gente, a todos vocês que estiveram aqui também, obrigado. E semana que vem, pessoal, a gente vai falar sobre energia elétrica aqui. Beleza? Valeu, gente. Um abraço, até mais. Uma boa tarde a vocês. Falou, tchau, tchau.